Capítulo 14. Recebendo os amigos. Logo que terminei as minhas anotações, saí para encontrar os amigos que ali estavam para participar das atividades do Evangelho. A alegria foi enorme ao rever a Nair, que há muito não encontrava. Ela que junto ao Ataíde, formaram uma grande prole na última reencarnação. É um casal que cumpriu muito bem na Terra seus deveres de pai e mãe, de esposo e esposa, ela com a paciência de sempre. A luta dos dois não se prendeu à pobreza quando iniciaram o lar. Transformaram-no na maior riqueza da vida, estimulando os filhos na doutrina e no conhecimento da verdade e do amor ao próximo. Lançaram a semente da verdade cristã no lar e na vivência daqueles que os conheceram, sem fanatismo e pregações que não fossem os exemplos de edificação moral da doutrina espírita. Não recuaram frente ao dever cristão com toda a luta para oferecer aos filhos o de comer e vestir. Ofereciam as lições do Evangelho de Jesus com a mesma proporção e o mesmo entusiasmo. Fizeram da fé uma ferramenta para que pudessem vencer as lutas que poderiam vir a alcançá-los na vida. Lutaram e não pouparam os sacrifícios para que o trabalho no bem gerasse amor e estimulasse a esperança e a coragem em vários outros casais, assim como o futuro dos próprios filhos. Relembrei em segundos a vida dos amigos. Enquanto nos cumprimentávamos e nos acomodávamos em uma sala próxima ao salão de atividades, começamos a dialogar. Enquanto eu pensava na luta do casal que conheci quando também estava na Terra, eles indo a Santa Maria, levando meu afilhado perturbado para receber a ajuda dos benfeitores espirituais. O carinho dela para com José era de se ver que a cura estava próxima, como ocorreu. Foi aí que perguntei. E o Ataíde? A tia Irondina pediu-lhe para ir com ela buscar uma jovem rebelde ao culto do Evangelho. Ah, sim. Essa jovem foi acolhida aqui a pedido da avó, mas traz a ideia dos evangélicos e não aceita outra opinião religiosa. Ela, quando estava encarnada, foi envolvida com um líder evangélico, que a enganou com seus pensamentos e palavras. Tinha interesse em tirar proveito dos bens que ela possuía, pois sabia que ela estava com câncer e não viveria muito tempo. Ele, aproveitando para apoderar-se das coisas da matéria como se apoderou, e ela, com a falta de conhecimento, trouxe o fanatismo que ele instalou na sua cabeça. Que situação difícil, tio senhor. E como andam as coisas com o senhor? Tudo bem, minha irmã. Trabalhando para que eu possa alcançar o êxito em minha caminhada evolutiva. E como estão vocês com as novas tarefas que abraçaram nestas regiões mais próximas da Terra? Perguntei para a irmã. Estamos bem. O Ataíde tem mais compromisso que eu. Ele estava envolvido com os irmãos encarnados que buscavam nele o socorro espiritual. Eu estou mesmo nas atividades com outros amigos e familiares que se juntaram a nós nesta nova tarefa. O Lar Caridade e Amor vai prestando ótimos serviços às regiões de amparo aos recém-chegados da Terra, principalmente jovens. Quando tivemos a autorização para estruturar a instituição, foi de muita alegria, porque são muitos amigos que se uniram a nós na tarefa. Agora, muito nos preocupa, porque o sofrimento existe nos dois lados da vida. Eu, nesse tempo, fui me preparar para desempenhar as tarefas aqui, estive em regiões de aprendizado me estagiando, e o senhor sabe disso para estudar. Sim, sei que esteve em região superior, onde buscou conhecimento e sabedoria. A vida evolutiva exige mesmo esforço e conhecimento para o trabalho. O pessoal precisa entender que aqui o progresso se dá pelo amor à causa e o esforço individual que cada um desempenha para realizar. É verdade, tudo exige conhecimento. E como foi o desencarne da senhora? Perguntei com o intuito de colher informação para a obra. Surpreendente. Quando me vi fora do corpo após o médico não conseguir reverter o quadro, pude ouvir uma prece que ia se distanciando aos poucos. Logo me deparei com um leito muito alvo. A beleza me encantava e aquele momento de aflição foi se desfazendo de minha mente como por encanto. De repente, uma senhora chegou perto de mim e me disse serena: "Filha, agora você precisa descansar para mais logo continuar suas lutas." No momento não me dei conta de que tinha deixado o corpo. Fui tomada por uma vibração tão boa que acabei dormindo e não sei precisar por quanto tempo. Quando acordei estava bem, não sentia nem falta de ar nem cansaço. Reparei que minha perna estava envolta com um curativo diferente, bonito, luminoso. Lembro que coloquei a mão em cima da perna onde estava o curativo e a luz aumentou. Encantei-me com aquilo. Não tinha dor na perna e a senhora me disse: "Agora nós vamos junto a uma caravana que acompanhará a sua despedida terrena." Na hora pensei comigo mesma, eu então já devo estar desencarnada, por isso que melhorei. E como eu tinha melhorado? E ai, o que houve? Fiquei encantada com tudo aquilo. Logo nos juntamos a um grupo de pessoas que na hora eu não conseguia identificar todos. A emoção me sufocava e pensava quem eram os irmãos que nos acompanhavam. Quando fomos chegando ao antigo lar onde estava sendo realizado o velório, havia muita gente em volta do lar. Lembro-me de que a rua estava lotada, era muita gente mesmo. Nunca tinha visto tanta gente daquele jeito e nós entramos. Cumprimentava um e outro e entre eles podia ver muitos familiares e amigos. Quando me aproximei do meu corpo inerte, estavam ali perto o Ataíde, o papai e o senhor. O senhor lembra-se daquele momento, quando agradeci a Deus pelo corpo que me deu? Que beleza foi minha vida na Terra. Eu lembro que a senhora se abaixou perto de sua perna esquerda e beijou a ferida que conduziu por muitos anos na vida. O que levou a senhora àquela atitude? Ah, sim.
Continuou a narrativa a irmã pensativa. Aquele gesto foi uma atitude de gratidão, e digo para o Senhor, naquele momento em que beijei a perna inerte na urna funerária, eu estava grata por tudo que me concedeu na vida. Lembrei-me de que, quando a dor era muita, eu pensava, será que perderei a perna? Tinha medo de um dia ter que amputá-la devido à ferida, às dores e ao diabetes que tinha que controlar constantemente. Muitas vezes conversava com ela e dizia, pode doer, mas não desista do meu corpo, você nasceu comigo, tem que morrer comigo. Tinha medo de um dia ter que me separar dela. Quando ali cheguei e tive a visão do meu corpo inerte naquela urna e lembrei que tinha que agradecer a ela por me acompanhar a vida toda, senti uma vontade enorme de beijá-la em gratidão. Aquele ato, naquele momento, não foi de humildade não, foi por ter me lembrado do quanto ela fora útil a mim. De repente senti algo estranho. Senti em minha perna, no meu corpo espiritual, um formigamento que me chamou a atenção. Como estava muito intenso, olhei o curativo que espiritualmente foi colocado por uma enfermeira do plano dos espíritos, tão bonito que havia me encantado minutos antes, e pude ver que foi se desfazendo. Fiquei assustada porque a perna teve uma coloração que nunca tinha visto quando encarnada e dentro de alguns segundos a perna não tinha mais nada. A ferida sumiu como por encanto. Eu me emocionei muito. Aquilo foi para mim o maior fenômeno de cura que pude ver em mim mesma. O Senhor se lembra que amparada pela Dona Honória e o Ataíde busquei o equilíbrio, mas ali percebi que a morte traz maravilhas para o espírito. Sim, mas para os espíritos cumpridores de seus deveres falei para a irmã. Mas aquele momento foi sublime. Pudemos acompanhar as preces. Logo que o corpo desceu ao sepulcro, fui conduzida ao meu leito junto com Honória e outra senhora muito linda que desde os primeiros momentos estavam a me assistir. Quem foi a senhora que a amparou desde a sua partida a estas paragens? A senhora jovem e linda que estava junto com Dona Honória é a mamãe, que só depois fui me dar conta de que era ela que velava por mim. Na hora fiquei até preocupada, pois ela parece com uma de minhas filhas. Depois tive a visita de outros familiares. E houve alguns encarnados que visitaram a senhora ainda no leito? Sim, lembro-me de que no terceiro dia, se não me engano, que estava ali, graças a Deus em boa recuperação, o filho entrou no quarto, abeirou-se do leito e eu me lembro de que lhe mostrei a perna sem a ferida, e ele me disse que a fé cura. Dialogamos um pouco e eu lhe pedi para me dar um passe. Que inocência minha! Ele sorriu e me disse, agora a senhora pode pedir aos benfeitores para dar o passe na senhora. Peça ao tio senhor Mariano, ao Eurípedes Barçanufo, doutor Bezerra, Dona Maria Cantora e tantos outros. Foi quando o senhor entrou no quarto e pedi-lhe me dar um passe, então o senhor falou para ele ajudar na transmissão. Lembro-me de que ele ficou meio acanhado, mas ajudou. Depois daquele dia as coisas foram se encaixando, fiquei mais tranquila, não tive mais nenhuma dor e a mente foi se abrindo. E os filhos, a família, como foi lidar com o distanciamento deles? No começo desejei estar com todos, mas a mamãe e Dona Honória, esta que me acompanhou desde o início da minha chegada, me aconselharam a desligar mentalmente da família para que eu não ficasse presa ao grupo familiar e aos amigos encarnados, pois precisava agora me colocar em outra dimensão. Ainda lembro que Dona Honória me disse que nossa família é a humanidade, que todos somos filhos de Deus, irmãos e parentes, que eu precisava me recuperar para estagiar em outro departamento. O senhor sabe do que falo. Este assunto não sei bem como falar dele. O senhor sabe por quê? Sim, sei sim, concordei. Dessa forma, pus-me a pensar. A irmã que tão bem cumpriu seu papel de mãe e esposa na Terra havia sido conduzida por amigos espirituais a dimensões acima da qual agora nós nos encontramos, onde ela pode usufruir dos frutos da sua missão na Terra, que por sua humildade não quis descrever sua posição na dimensão espiritual, a qual ocupou até se refazer espiritualmente quando desligada da matéria física, consciente de que cada filho e filha, cada neto e neta deveriam seguir seus caminhos. E foi em fração de minutos que pude analisar a vida da irmã que não era oradora de casa espírita, não se colocou como médium de destaque, que apenas frequentou a casa espírita trabalhando como médium curadora. Isso nos faz crer que não é o saber cultural nem mesmo os grandes destaques sociais que dão à criatura crédito no mundo dos espíritos, e sim o trabalho, o amor desempenhado junto aos seus e aos sofredores. Ela apenas cumpriu o seu papel missionário na terra do que havia se comprometido no além. Foi mãe fiel ao compromisso assumido. Após rápido pensamento sobre a vida da irmã, retornamos nosso diálogo. E a senhora foi para outro departamento, ou para regiões de preparo espiritual? Sim, o senhor sabe que logo fui conduzida a um departamento onde o aprendizado é mais constante. Lá fui estudar para aprender a lidar com situações das dores morais e conflitos íntimos, tormentos de apegos materiais, busca de sonhos não concretizados na Terra. Observei a dificuldade de quem provocou algo errado, consciente do que fez, conseguir se livrar do remorso. Libertar alguém do remorso que ele traz no seu consciente é muito difícil, por isso que a situação da maioria dos suicídios é dolorosa. Na dimensão onde pude estar, aprendi muito. Trabalhei em instituição de atendimento aos sofredores de todas as formas. Meus cursos foram de trabalho e trabalho. E o que levou você e o Ataíde a assumirem uma instituição?
Um dia tive a alegria de estar com Eurípides Barçanufo, eu e Dona Honória, a mãe do Ataíde, que por sinal foi sobrinha do senhor na última encarnação e prima de Eurípides Barçanufo. Foi uma maravilha o encontro. Ele me disse que eu tinha uma preocupação com os jovens que chegam da terra sem ter destino certo aqui, que precisávamos edificar mais alojamentos para esses jovens que aqui chegam sem o apoio da família e para aqueles que também recebem alta das internações da casa de Timóteo. O assunto criou forma e estão com a ordem superior. Depois que estagiei nas tarefas do plano maior, voltei para que com o Ataíde edificássemos a obra. Precisamos auxiliar as regiões de sofrimento. A doutrina de Jesus nos ensina que temos que ser úteis aos sofredores. O Senhor sabe, foi-nos cedido um sítio por misericórdia do Senhor e juntamos um grupo de amigos e edificamos o nosso trabalho de socorro com vários familiares e amigos. O Senhor já conhece lá? Sim, conheço o Amor e Caridade, que por sinal foi um nome sugerido por Barçanufo. E Ataíde, minha irmã. Como está? Ataíde está cumprindo o trabalho dele. Ele veio primeiro que eu da terra e acabou ficando ligado às tarefas de assistência mais direta à terra, enquanto eu já fico mais na instituição. O Senhor sabe que a única coisa que aprendi na terra foi ser mãe. Agora aqui estou aprendendo a ser uma mãe da coletividade, como me orientou Dona Meca em um encontro na casa de Betânia. Tenho então me esforçado e ainda mais. Com o tempo começamos a receber de volta os familiares, como os filhos, os genros, as noras, netos, amigos e todos mais. Deixam o corpo e querem que façamos por eles o que eles não fizeram na terra. É verdade, tio senhor, eu já iniciei. Um filho já voltou e um genro também. A turma já começou a voltar. A família aqui vai só aumentando, que são os filhos que vêm ao nosso encontro, os amigos, os filhos dos amigos, e aí vai aumentando o grupo. E a senhora já conseguiu alojar o filho? Sim, depois que passou pelo tratamento na casa de Timóteo, está alojado no Amor e Caridade e continua seu tratamento. Porque tudo leva tempo e cada um continua a vida no estágio em que está. Aprendi que sem pensamento novo não tem atitude nova nem vida nova. Se não tiver mudança mental, tudo continua do mesmo modo. É verdade, e muitas vezes o pai e a mãe não conseguem ajudar. Muitos se ligam aos filhos demasiadamente e pioram a condição. Eles não conseguiram auxiliá-los na terra e não vão conseguir daqui. São pais que na verdade não se deram ao respeito. Nem ensinaram os valores morais aos seus. É preciso o apoio de pessoas estranhas para despertar a consciência do espírito que ainda dorme o sono do comodismo na vida. Ataíde chegou e foi com Irondina ao interior da instituição conduzir uma irmã que tinha dificuldades mentais para participar de nosso evangelho. Então, perguntei-lhes, deu tudo certo lá, Ataíde? Sim, a tia Irondina não tem muita conversa não. Ela aprendeu com o Senhor. Para lidar com os conflitos mentais devemos ter amor e energia. O amor conduz a sensibilidade e a energia exige a disciplina. Ela me pediu para lembrar o Senhor do horário. Ah sim, estamos na hora. Vamos orar, pois o pessoal já está a nos esperar. Vamos então, disse ao Ataíde, que muito nos acompanhará nas atividades de Santa Maria. E o Senhor, que é a voz da disciplina, não pode atrasar, disse o irmão. Não é que se atrasarmos a Irondina nos chamará a atenção? Ela sempre nos pede para estar um quarto de hora antes nas atividades para não gerar tumulto. É, estamos no horário, disse o companheiro. Saímos e caminhamos para o salão que estava lotado de pessoas para participar do evangelho naquela noite.